7h25. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93, o rádio jornal que tem o selo A Gazeta de credibilidade aí, de compromisso com a verdade. Essa é a sua hora da notícia aqui nas ondas da Gazeta FM. E voltamos neste segundo bloco para uma entrevista aqui. E é isso mesmo, já está aqui em nossos estúdios. É o nosso convidado de hoje, o Alessandro Rocha. Alessandro, só me faz aqui uma informação. Hoje representando a secretária adjunto da... Isso, secretária adjunto de infraestrutura, Antônio Cid. Perfeito. Colocar aqui um pouquinho mais perto. Aê! E aí hoje a gente vai bater um bate-papo muito interessante. Então eu já convido você aí que está se preparando para fazer alguma obra ou tem interesse em saber sobre esse assunto. A gente vai falar sobre a desburocratização do alvará de construção. Você aí nos ouvindo pode estar pensando, né? Mesmo, Tiago, em começar uma obra, algo nesse sentido, e a gente preparou aqui uma entrevista para você ficar muito bem informado. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Muito bom dia, Alessandro Rocha. Bom dia, Brena. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. É uma felicidade muito grande estar aqui para esclarecer, né, tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes com relação a essa novidade que está chegando em Rio Branco, que é a possibilidade de emissão de um alvará imediato. Maravilha, a gente que agradece aqui a sua presença, Alessandro. E já vamos iniciar a nossa entrevista para tentar esclarecer para os nossos ouvintes qual é a diferença aí desse alvará de construção definitivo e desse alvará imediato. Como podemos diferenciar essas duas coisas? Veja bem, essa iniciativa, logo que nosso prefeito Tião Bocalon assumiu, né, no ano passado, ele verificou que a nossa legislação, né, em relação a atividades urbanas ainda estava muito atrasada, ali em torno de 20, 30 anos atrás. A gente sabe que a cidade é muito dinâmica, ela muda, né, constantemente. E a gente acabou de passar por um evento muito importante que foi a pandemia. Então, a pandemia, ela impôs algumas situações que a gente precisou dar resposta para os cidadãos. Então, o alvará imediato, ele é uma possibilidade que o contribuinte vai ter, que o cidadão vai ter, de fazer a emissão do seu alvará de construção de casa, sem precisar se deslocar até a prefeitura, sem fazer nenhum tipo de solicitação por via de papel. Ele é um processo de desburocratização e de simplificação para a emissão desse importante documento. E já está em execução, já teve uma lei, inclusive, sancionada a respeito do alvará de construção automático, certo? Esse alvará imediato. Já temos aí ele, de fato, acontecendo no dia a dia? Já está valendo? Olha, Brena, a gente tem uma série de arcabouço legal que trata desse tema, né? Então, a gente tem o Estatuto das Cidades, né, que é uma lei federal, que regula a questão da política de desenvolvimento urbano. Nós temos o plano diretor, que já é uma lei local, uma lei, né, da cidade. Toda cidade acima de 20 mil habitantes precisa ter o seu plano diretor, que vai traçar ali as diretrizes principais da ocupação, do uso e da disciplina do uso do solo urbano. E nós temos o Código de Obras. O Código de Obras, ele traça as normas gerais de construção. O nosso Código de Obras é de 2018. E ali previa apenas a possibilidade da solicitação comum, aquela que o engenheiro ou o arquiteto tem que ir ao município, dar entrada no protocolo, com a papelada, com o projeto arquitetônico, memorial descritivo. Então, com esta lei, não era possível a gente fazer a possibilidade do alvará imediato, implementar, né, a política do alvará imediato, que é uma coisa que já existe em algumas cidades aí brasileiras. A gente precisou fazer uma alteração na legislação. Então, agora em novembro, está bem quentinho, está saindo do forno, a gente conseguiu aprovar, por iniciativa do Executivo, né, o nosso prefeito Tião Bocalon, juntamente com o nosso secretário Antônio Cid, viu a necessidade de fazer essa atualização do Código de Obras e a gente, graças a Deus, a Câmara aprovou a Lei 193, que ela traz a possibilidade, o recurso da emissão do alvará imediato, que é aquele alvará mais simples, mais automático para as pessoas que querem construir e não podem ficar ali esperando 3, 4 meses o município emitir essa licença. A gente sabe que não é possível construir dentro do município sem a permissão do município, né? Sob pena ali de você sofrer uma fiscalização, muitas vezes sofrer uma notificação, até mesmo um auto de infração.
Maravilha, essa é uma grande inovação a serviço aí do contribuinte, do cidadão de Rio Branco, né, que quer construir, não quer realmente impedimentos, não quer que postergue, né, a sua obra, enfim. O senhor também mencionou, Alessandra, a questão do plano diretor, né? Há alguma expectativa sobre a atualização do plano diretor aqui na nossa cidade? Com certeza, Tiago. Eu vou aproveitar a tua pergunta para mandar um forte abraço para a Ana Cunha, que é quem está dirigindo. Nós estamos num processo de atualização do nosso plano diretor na cidade de Rio Branco, né, que é a Lei 2.222 do ano de 2016. O Estatuto das Cidades prevê que essa lei precisa ser atualizada a cada 10 anos. Veja bem, nosso prefeito Tião Bocalon, com bem menos tempo, viu a necessidade de fazer essa atualização, justamente por conta dessa dinâmica que a gente falou da cidade, né? A gente passou por um processo pandêmico que alterou as relações, né, entre o contribuinte, o município, entre o setor privado. Então, teve a necessidade de fazer essa atualização antes dos 10 anos. Então, a gente está em processo de atualização, sim. Nós temos um comitê que está sendo conduzido excelentemente pela Ana Cunha, arquiteta, servidora de carreira do município, né? A gente não está tendo consultoria externa, uma coisa feita em casa, por pessoas que moram aqui, que conhecem Rio Branco, que sabem da realidade de Rio Branco. Então, a gente está com um plano, fazendo uma previsão aí de mais uns 2 ou 3 meses para poder enviar para a Câmara aprovar essa importante lei que regula o uso e a disciplina do uso do solo urbano. Ótimo. E, Alessandro, na hora de construir, algumas pessoas elas se frustram em serem impedidas ali de fazer sua obra em áreas de proteção ambiental. É para elas entenderem um pouco da importância dessas áreas de preservação. O senhor poderia explanar aqui, falar, explicar para os nossos ouvintes por que é importante preservar essas áreas? Então, Brena, você toca numa questão muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, a gente observa que a falta de planejamento urbano nas cidades brasileiras, né, como num geral, tem trazido muitos inconvenientes. A gente vive frequentemente verificando essas reportagens terríveis que ocorrem de deslizamentos de terra, com mortes, com situações que causam um grande dano social para a sociedade. Então, por que ocorrem essas situações, né, de desmoronamento? Agora mesmo no Rio de Janeiro, em várias cidades do país, a gente verifica essa situação. Então, a nossa legislação, o arcabouço que nós temos em termos de ocupação do território urbano, ele faz uma série de restrições. Então, nós temos as áreas de preservação permanente, que são as APPs, que são aquelas áreas frágeis, que não podem ser ocupadas, né? Não podem ser ocupadas. Precisamos manter uma distância ali dos córregos, dos rios, porque a gente sabe que existe uma área de amortecimento, que quando chove aquela área alaga. Então essas áreas elas são impróprias para assentamentos urbanos. Nós temos também as áreas de risco hidrológico, né, que são essas que estão próximas dos córregos, e temos as áreas de risco geológico. O que é a área de risco geológico, Breno? São aquelas áreas em que nós temos instabilidades geológicas no solo. Então, qualquer ocupação, qualquer edificação nessas áreas, elas estão susceptíveis a ter algum problema de deslizamento, muitas vezes de rachaduras, de trinca. Você, ouvinte, que mora próximo dessas áreas, fique sempre atento na sua edificação, se está aparecendo rachaduras na parede, se você vê a inclinação de árvores, muitas vezes as árvores se inclinam, elas se inclinam por conta de uma movimentação de massa do solo. Então, esses são os primeiros sinais que você pode estar localizado ali próximo de uma região de risco, e isso é uma questão muito importante, uma questão que muitas vezes é veiculado de forma equivocada, né? A prefeitura não está presente na sociedade para impedir a moradia, para dificultar, para burocratizar. Não, ela está para cumprir uma função social, né? Permitir que as pessoas se assentem, façam suas construções em locais seguros. Eu ia até te perguntar, Alessandro, aqui em Rio Branco, quais são as áreas de risco mais procuradas pelas construções irregulares? Como que a Cinfra acompanha essas situações? Veja bem, Thiago, aqui nós temos várias áreas de risco, né? Várias áreas. Duas principais, né? As áreas de risco hidrológico. Nossa cidade ela é cortada por um rio, né? Pelo Rio Acre. Então, esse rio, a gente observa que há uma oscilação de nível muito grande. Então, no verão, passamos agora, recentemente, batemos
recentemente com 1 metro, 1 metro e um pouquinho, 1,20 m, né, de lâmina d'água. No inverno, em 2015, tivemos a maior inundação que chegou a 18,40 metros. Então veja só a oscilação de 1 metro e um pouquinho para 18 metros. Então há uma oscilação muito grande e isso ocasiona muitas vezes nas áreas de risco hidrológico, são aquelas áreas que estão próximas do rio, elas inundam. Então isso é um efeito natural, não é o rio que está errado. Quem está errado são realmente aquelas ocupações que foram ali. A gente sabe que uma série de situações sociais, uma série de falta de planejamento urbano. Nós estamos falando aqui de 50, 40, 30 anos atrás, onde era para ter feito uma barreira para que as pessoas não ocupassem essas áreas. Então, hoje a gente se depara com um problema e nós precisamos reagir a este problema e aí impedir a ocupação dessas áreas. Muitas vezes a gente tem que remover, né, construções que estão sendo construídas nessas áreas e muitas vezes isso repercute de forma política negativamente, mas a gente não está tão preocupado com essa questão. Nós estamos mais preocupados com a questão da preservação da vida, com a preservação do cuidado com as pessoas, né? Esse é o lema do nosso prefeito Tião Bocalon e o nosso secretário Antônio Cid sempre tem nos dado todos os equipamentos necessários, as condições de trabalho para que a gente possa exercer essa atividade. E para finalizar aqui, Alessandro, muito importante, eu falei que passava rápido, né? Passa muito rápido, tem muita coisa bacana para falar, muita coisa legal já foi dita, esclarecida aqui. E quais são as metas, então, da CEINFRA para 2023, no sentido de seguir com a desburocratização na liberação aí de alvará, de construção e na melhoria para os cidadãos, de uma forma a garantir também, como o senhor mesmo já esclareceu aqui, a segurança das pessoas? Olha, Breno, primeiramente vou pedir uma outra entrevista para a gente poder falar. Com certeza! Para a gente poder falar um pouquinho mais. Assim, eu sou acriano, amo a minha cidade e sempre é uma satisfação, uma alegria muito grande falar sobre Rio Branco. Mas realmente o tempo é muito curto. O que é que a gente pode falar de expectativa? O que é que nós temos de expectativa? Tem muita coisa acontecendo, Breno, muita coisa mesmo. Brevemente a gente vai ter muita novidade aí para estar anunciando. 2023 vai ser um ano muito produtivo. Nós estamos atualizando toda a base de informação cartográfica da nossa cidade, né? Uma coisa que nunca tinha sido feito. Nós estamos georreferenciando todos os imóveis, os equipamentos urbanos, a atualização de imagens aéreas por ortofotos, imagens de alta precisão. Não vamos usar Google. A gente tem um equipamento tripulado que está fazendo esse aerofotogramétrico de toda Rio Branco. Nós temos um modelo digital de terreno, nós vamos ter mais precisão em relação aos córregos, aos rios, com alta precisão topográfica, ajustes muito importantes na parte da hierarquização viária. Nós também estamos fazendo essa alteração na hierarquia urbana. Sofreu grandes alterações aí de poucos anos para cá, a cidade de Rio Branco. Revisão do uso do solo, né? A questão do plano diretor também está saindo do forno. E nova modalidade de loteamentos que está surgindo na cidade, né? Que é o loteamento aberto, monitorado, uma coisa que não tinha antes. Então tem muita novidade acontecendo. A gente espera alcançar grandes resultados aí no ano de 2023, se Deus assim permitir. Muito obrigada pela sua participação, Alessandro Rocha. Aí, com muita novidade, a CEINFRA em 2023, a Prefeitura de Rio Branco preparada aí para trazer muita coisa bacana no próximo ano aqui para nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação, Alessandro. Eu agradeço e estamos à disposição sempre para tirar qualquer dúvida e trazer informação para a população. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço também aí a Bruna Lima, que providenciou aqui essa entrevista. Com certeza está ligadinha aí na Gazeta FM, nos acompanhando. Um abraço a todos. No próximo bloco, agora são 7h39, temos notícias policiais. Mais detalhes após o intervalo.